Vida de fé, cansaço, burnout, frustrações, tristeza, depressão e coisas do gênero, é o que queremos e pedimos a Deus graça e misericórdia para conversar com vocês hoje. É muito comum que quando a gente fala de fé, a gente pensa e a imagem que vem à nossa cabeça são pessoas vencedoras. Pessoas felizes, bem resolvidas, organizadas, centradas. Pessoas que conseguiram de alguma forma se organizar bem e a fé é um plus. É muito comum que a gente pense em pessoas que, por serem pessoas de fé, tenham a vida mais estável. E porque são assim, só tendem a crescer. Mas não é verdade, ou isso é uma meia-verdade. Quando a gente pensa sobre fé, precisamos pensar também nas pessoas que são acometidas de tristeza, cansaço e coisas do gênero. Hoje, com muita humildade, pedindo a Deus discernimento da palavra dEle, eu queria refletir com vocês sobre uma vida de fé, mas para momentos de cansaço. Queria pensar com vocês sobre uma vida de fé, mas sobre burnout, sobre frustrações, sobre tristeza, coisas que acontecem com qualquer um de nós. Não pense que você é privilegiado, porque você não passou ainda, vai passar. Não pense que você, não, eu estou isento, nunca tive isso. Fica tranquilo, irmão, não é praga não, é vida. Você está vivo? Quem está vivo passa por cansaço. Quem está vivo vive depressão, dor, tristeza, angústia, frustração. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje e eu peço a Deus graça e misericórdia. Deus, eu me sinto assim muito pequeno diante da complexidade que é isso que vamos conversar hoje. O mundo está doente. A depressão já é a doença em maior escala que existe hoje. E não somente ela, né? As tristezas comuns, os cansaços, os esgotamentos, as frustrações que nos acometem. Talvez hoje não seja meu caso, amém, glória a Deus. Mas pode ser que seja. Para quem está nessa situação, ou para qualquer outra pessoa, que seja a palavra de Deus para nós. E que o Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito vá trafegando e tratando em nós o que precisar, o que for necessário para nossa salvação e proteção. Oro assim porque eu dependo do teu Espírito Santo e pedimos sobre ele luz. Amém. Amém. Cansaço é algo muito comum. É aquela hora que a gente sente que o corpo dá uma caída. E eu não sei se você sabe, quando você está cansado, mentalmente ou fisicamente, é a hora que você fica mais irritado. Quando a gente está cansado, fisicamente ou mentalmente, estamos mais suscetíveis a raivas, acessos de ira. A gente fica mais próximo a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. E aqui vos fala um reclamão de carteirinha. Com muita humildade e vergonha eu digo isso para vocês. É algo que Deus tem me tratado já há alguns anos. E Deus usa muito Tayana para me tratar, porque é quem me avisa que eu estou reclamão. Coitada, é ela que sofre e ela que me ajuda. Mas eu percebo que quando eu estou cansado, aí gente, aí meu modo reclamão multiplica por 10. E aí para mim nada está bom, nada está encaixado, nada está legal. Às vezes eu só estou cansado, mas a minha mente lê que as coisas estão piores do que está, porque eu estou cansado. Então cansaço é esse dia de trabalho seu. Chegou em casa esgotado, saiba, se você está cansado, você vai ler as coisas de forma cansada, você vai estar mais irritado, é mais fácil você reclamar, qualquer coisa te desestabiliza, você fica mais suscetível, mais frágil. O burnout, ele não é só um cansaço, é um esgotamento. Muito associado a trabalho, mas gente, o burnout ele não é só de trabalho, tem burnout emocional, relacional, tem casamento que está em burnout, esgotou. E quando a gente esgota, parece uma tristeza profunda, mas é falta de força mesmo, você desaba mentalmente, você não tem força para nada, você não tem vigor para nada, você dorme 12 horas e levanta cansado. Se você dorme
num período legal, assim, pô, eu apaguei 8, 10 horas, acordei cansado, cuidado, você está em burnout. Porque uma noite de sono muito pesada, longa, que não te descansa, quer dizer que não é o teu corpo que está mal, tem questões aí mentais que estão cansando você. Então, burnout é esse esgotamento, esse limite, esticou a corda no último, não aguento mais, tudo dói, tudo incomoda, não tenho pique, não tenho vontade, eu tenho fome, mas não tenho vontade de comer, sabe como é que é? Sabe quando você está com fome, mas não... Isso é o burnout. E frustração, acho que é mais tranquilo para todo mundo. Tem alguém na Bíblia que vive essas 3 coisas quase que de uma vez só, e é esse cara que eu queria ler com vocês, e pedir de Deus luz, para a gente aprender com ele, na experiência dele, e dele talvez trazer palavra de Deus para nós. Por favor, primeiro texto de Reis, capítulo 19, nós vamos falar sobre o profeta de Israel. Só é o Elias, só é o cara. Primeiro texto de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, por favor, abre e deixa aberto, e nós vamos ler e eu já vou fazendo aplicações já em cima do texto, tá? Deixa eu te explicar um pouquinho aqui. Elias estava no ascendente, Elias estava chegando no ápice do ministério dele. Isso é uma outra coisa que eu queria já tirar de você. Não é verdade que tem cansaço quem está quebrado. Não é verdade. Não é verdade que entra em burnout quem está mal já na empresa, já está caindo, presta a ser demitido, entrei em burnout. Não é verdade. Na verdade é o contrário. É muito comum que quem está em plena ascensão está conseguindo chegar, esse cara tem mais mais propensão a estar em burnout do que alguém que está descendo. Porque quanto mais você sobe, mais você entrega, mais você vai. Então, essa pessoa que está subindo, cuidado. É essa pessoa, essa faixa aqui em cima, é onde leva a gente a esgotamento. Elias está subindo. Reconhecido, forte, todo mundo tem medo dele, ele acabou de acabar com os profetas de Baal, o cara está subindo, gente. E aí chega no capítulo 19, e aí eu quero ler a história com você. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou uma mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, esta hora, eu não fizer a você o que você fez os profetas de Baal. Quem é Acabe? Acabe era um rei de Israel, péssimo rei, mas pior que ele era a mulher dele, Jezabel. A Jezabel era triste, né? A gente brinca que essa daqui devia ser baixinha, gordinha de bigode, né? Que diz que baixinha de bigode nem o diabo pode. Jezabel devia ser por aí. Então assim, pesadíssima mulher. O Acabe era ruim, mas a Jezabel era pior que ele, desculpe. Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, ali deixou o seu servo, depois foi sozinho para o deserto, caminhou o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta, exausto, e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Pausa aí um pouquinho, e eu quero chamar a atenção para você de algumas coisas. Primeiro é Elias ter medo de mulher, certo ele? Tem que ter medo. Segundo, ele fugiu para salvar a sua vida. Mas ele fugiu porque ele leu a realidade dele e ele achou que tinha que fugir mesmo, não tinha jeito. Então o problema não é ele fugir, o problema é que ele lê a realidade dele, ele vê Acabe como um forte Israel, e aí Elias é um profeta autônomo ou profissional? Quem estava na EBD aqui pega. Autônomo, ele não serve o rei, ele é autônomo, ele mete o dedo na cara do rei e pau. Quando ele vê a máquina do governo, toda a estrutura do rei vir sobre ele, ele fala, cara, não tem como sair. Não é profeta, é cara armado que vem agora, é exército que vem contra mim. Não é profeta que vem com palavra, é exército que vem com espada, não tem como salvar, não tem para onde correr do rei, eu vou morrer. Então ele lê a situação e ele foge, até aí gente, tudo bem. O problema é que ele começa a ter algumas práticas que são muito complicadas e agravam cansaço, burnout, frustração. O que agrava? Quando você decide caminhar sozinho. Irmão,
Se você está cansado, triste, depressivo, com burnout, com frustração e sai sozinho, se você decide caminhar sozinho, você está piorando sua situação. Porque se você está cansado, se você se torna um reclamão, agora a Tayana chegou, agora não dá para falar mais muito mal dela, né? Lembra que eu falei que a Tayana faz comigo? Quando eu estou reclamão, é ela que fala, amor, você está reclamando muito. E aí ela fala assim, você está cansado, amor, vai descansar. Eu tenho alguém para falar para mim, você está reclamando demais, você está lendo a realidade errada e você está cansado, para descansar. Elias sai sozinho e vai caminhar sozinho no deserto. Deserto não tem estrutura, deserto não tem gente, deserto não tem água, deserto é só na cabeça. Mal de quem tem essas situações, caminha sozinho. A gente acha que dá. Por que a gente acha que dá? Porque até onde a gente chegou, a gente veio sozinho, não é? Elias até aqui tinha o servo dele, mas era ele com ele, o servo é servo. Mas não para por aí, depois dele caminhar o dia todo sozinho, ele senta debaixo de um pé de giesta e exausto, o texto bíblico fala para nós, exausto, pede para morrer. Na psicologia a gente chama isso aqui de ideação suicida. Quando passa na cabeça assim, mano, é uma boa hora, eu podia morrer. Eu ia resolver todas as minhas situações. Você já pensou um profeta com ideação de suicida? Elias. Por quê? Porque a leitura de realidade que ele faz era esgotante demais. A percepção que Elias tinha da vida dele naquela hora, plus andar sozinho, mais cansaço, mais sol na cabeça, o que vai dar nisso? Vontade de morrer. Então não é só a leitura dele que complicou o problema, ele lê a situação dele, era ruim mesmo. Só que ele foi caminhar sozinho, no deserto, cansado, pediu para morrer. Irmãos, cansaço, burnout, frustração, tristeza são comuns a qualquer ser humano. Então cuidado, você está numa situação dessa, passou, vai passar, e com certeza você vai passar, todos nós, não ande sozinho. Não se deu de bonzão ou de boa zona, que se resolve sozinho e vai. Não dá certo. E inclusive nessa ida, muita gente não volta. Eu estou falando de suicídio mesmo. Eu estou falando de depressão mesmo. E deixa eu te dar um dado. Primeiro episódio de depressão, 70% de condição de volta. Segundo episódio de depressão, 50% de volta. Terceiro episódio, 30% de volta. Quarto episódio em diante, se tornou depressão crônica, não volta mais. Fulano ou fulana vai ser depressivo pelo resto da vida. Credo, pastor, credo não, gente. Viu que está ruim, viu que escureceu, viu que ficou mal, tá mal, não dê de rei, de rainha, que bate no peito e segue a vida e vai arrebentar, você vai arrebentar com você mesmo. E muitas vezes não dá tempo de fazer a volta, presta atenção, somos homens e mulheres de fé, eu estou falando com um profeta, gente, Elias, cara, é só Elias, não é alguém meia boca, não é o pastor Joás, é Elias. Que tinha poder para fazer coisas absurdas que ele fez para trás e foi fazer depois. Mas naquela hora, numa série de circunstâncias que eu estou te dando, a ideação suicida veio. Cuidado, meus irmãos. A vida de fé não te previne de situações dessa, mas te dá caminhos e soluções para situações como essa. Amém? Percebeu a diferença? Não é porque eu tenho vida de fé que eu estou isento, não, é porque você tem vida de fé que você tem ferramenta, instrumental, cabedal para lidar com isso. A vida de fé é justamente para te ajudar a enfrentar situações como essa. O texto continua, versículo 5, então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, se deitou novamente. O que Elias teve aqui, gente, que eu estou falando tanto que tem na vida de fé? Milagre. Um anjo veio, botou pão, onde ele estava? No deserto, apareceu pão no deserto. O que é isso? Milagre, é Deus cuidando dele. E aí Deus fala para ele através do anjo, levante-se e coma. Quando a gente está doente, normalmente qual é a primeira coisa que a gente para de fazer?
Quando a gente está doente da mente e do coração, a gente para de se alimentar também. Se alimentar de pensamentos bons, se alimentar de perspectiva boa de vida, se alimentar de coisa boa no ouvidinho, na musiquinha. Postei esses dias, eu chorei de rir sozinho, eu quase trouxe para cá, mas estou com medo de vocês mandarem embora, não trouxe. Tinha um senhorzinho sentado numa mesa de bar, e aí estava assim, como é que é? Não tome cachaça ouvindo Amado Batista. E aí o senhorzinho toma cachaça, está de boa, mas ele toma cachaça e rola a música da Amado Batista, ele desmonta em choro. É muito engraçado, eu chorei de rir, muito legal. Meu irmão, você está deprê, não vai ouvir Amado Batista não, faz isso não. Faz isso não. Nem diante do brincadeira. Não vai ouvir nada, assim que vai te deixar mais para baixo. Levanta e come coisa boa. Mas pastor, eu estou sem vontade nenhuma, eu estou cansado, eu estou esgotado. Eu sei, mas você precisa se alimentar de alguma forma. E aí eu queria te dizer, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que nessas horas aparecem anjos na nossa vida, que nos propõem comida boa. Essa semana eu tive uma noite péssima, eu não dormi, coisa no peito, assim, quase uma fobia, quase um ataque de fobia. Acordei mal, um treco ruim, e aquela coisa não passava. É a hora que a gente lembra de amigos espirituais. E chamei o meu grande amigo espiritual, o pastor Vanilson. Vanilson, tô mal, velho, tô mal, tem como você tomar um café comigo aí? Falou, cara, não tem não, estou lotado. Falei, putz, lascou, né? O que eu vou fazer? Mas o que foi? Aí eu mandei um áudio para ele, cara, estou com um treco ruim no peito. Ele falou, cara, vou atender agora, aguenta aí, se você puder esperar, eu vou pingando uns áudios para você. Cara, ele foi falando umas coisas assim, pão de Deus numa pedra quente, assim. Quarta-feira de manhã, o anjo Vanilson apareceu para mim e me ofereceu pão. Quando eu estava esgotado, quando eu estava cansado, com coisa ruim no peito, sem ter como explicar. E eu mesmo sem querer, me alimentei daquilo lá, acreditei, coloquei força naquilo que eu ouvi, chamei como meu, como pão de Deus para mim, e assumi como minhas aquelas palavras. E eu fui alimentado naquele dia. E no passar do dia, a coisa ruim foi passando, graças a Deus tenho dormido bem. Estou falando para você, estudo de casa, gente, porque isso pega todo mundo. Aconteceu alguma coisa, pastor? Não. Brigou com a Tayana? Dessa vez não foi culpa dela não. Culpa dela é que ela dorme muito fácil, eu acordo ela, amor, pelo amor de Deus, tô mal. E eu fico lá, amor, tô mal. Então, assim, quer morrer, vai morrer mesmo, porque não vou acordar. Brincadeira, ela acordou, ficou comigo uns 2 minutos, aí dormiu. Enfim, tem hora que não tem jeito, vai fazer o quê? De quem ou com quem você se alimenta. E, gente, isso é muito fundamental, muito fundamental. Claro, eu sempre me disponho aqui, claro que eu não consigo atender todo mundo, e nem preciso, mas você precisa olhar para pessoas que talvez sejam anjos de Deus para você, que vai colocar pãozinho na pedra do seu lado, e você mal, esgotado, você pega aquela pedra e põe na boquinha e se alimenta, porque precisa. O problema é que a gente chega nesses lugares aqui, além de estar sozinho, a gente não percebe anjo nenhum à nossa volta nos alimentando de nada. Mas tem, gente. A gente grava lá no Spotify, joga isso lá no Spotify, joga no YouTube, não é frescura não, é porque a gente sabe que acessa pessoas em lugares que a gente nem conhece, e que às vezes cai para elas como palavra de Deus. Então pega essa mensagem e manda para alguém. Não é 1 ou 2 vezes que do nada vem uma frase na minha cabeça assim, eu não tenho esses negócios de crente Kodak, revelar nada, mas tem hora que vem uma frase na minha cabeça, um treco no peito, fala, manda. Aí eu vou lá na lista de transmissão, mando. Daqui a pouco, pastor, eu precisava ouvir isso agora. Uma pessoa de 100, uma. Tá bom. Porque talvez aquela mensagem foi o anjo de Deus lá no meio do deserto dela, botando um pãozinho do lado dela para ela comer. Irmãos, a vida de fé percebe
Deus se movimentando e nos alimentando, mesmo que a gente esteja deserto, mesmo que a gente esteja mal, e vem um pãozinho ali, e você se alimenta daquele pão, ainda que eu estou querendo morrer. A diferença de alguém que tem fé é que mesmo que eu estou querendo morrer, eu percebo Deus perto de mim, me dando pãozinho para me alimentar. Essa é a diferença. Não é o cara que é super-homem, ao contrário. Porque eu tenho fé, eu presto atenção para ver aonde que vem. O Elias estava mal, mas ele tem a experiência, ele acorda, ele pega o pão, ele come e acha legal que ele dorme de novo. Não resolveu o problema dele, mas manteve ele. Uma coisa que eu tenho aprendido da vida de fé é que muitas coisas são processos na nossa vida. Outras coisas são manutenção na nossa vida. E outras coisas são pontuais na nossa vida. Tem coisa que vai acontecer uma vez só, pum, e resolveu. Tem coisa que vai ser um processo para ser tratado. Lembra de Jesus? Ele cura um cara e ele fala, e aí, como é que você está? Eu estou enxergando gente, parece árvore. Ué, será que Jesus o milagre de Jesus foi meia boca? Não, é processo. Tem coisa na nossa vida que é processo. Você vai se libertar aos poucos, vai tratando aos poucos. E tem coisa que é manutenção, gente. Elias recebeu palavra de Deus, recebeu o pão, se alimentou só para se manter, para ele não acabar de entrar numa inércia e morrer de inanição. Versículo 7, o anjo voltou, tocou ele e falou, levanta e come mais um pouco, porque do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Pessoas de fé recebem palavras de Deus, se alimentam dessa palavra e começam a caminhar. Vou dizer de novo, pessoas de fé recebem milagres, recebem palavra de Deus e caminha. Eu recebi uma palavra de Deus, Vanils, quarta-feira para mim, que só por fé, para acreditar, gente, de verdade. Ah, não vou falar não, coisa minha, viu? Só por fé. Tá bom, Deus, vou pegar isso, vou ficar repetindo na minha cabecinha, igual doido. A gente precisa. Quando Davi fala, quando os profetas falam que meditarei na tua palavra dia e noite, ela não fugirá da minha boca, é repetição mesmo, gente, é mantra mesmo. Pastor, credo, porque é um processo que você precisa se alimentar enquanto você está caminhando. Eu preciso me alimentar enquanto eu estou caminhando. Trago à memória aquilo que me dá esperança, trago de novo esse versículo, trago de novo essa experiência, trago de novo, até com que aquilo me sustente o bastante para eu fazer a caminhada. Elias pega o pão, come um pouco mais, e o anjo fala, se você não comer, você não aguenta o que vem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento deu forças para ele por uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus, e ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Aqui Elias erra a mão, e eu vou dizer, tudo bem, a gente erra a mão. Qual que era o destino? O destino era o monte de Deus. Fazer o quê? Se encontrar com Deus. Para onde Elias vai? Caverna. Qual era o destino? O monte. Ele estava alimentado, ele estava preparado, o anjo avisou ele, ele fez o percurso, mas ele foi chegando em Deus e pegou a primeira direita e entrou para dentro da caverna. Por quê? Não sei, gente. Pode ser vergonha, pode ser culpa. Elias pode ter se olhado dentro dele, ter sentido culpa de ter sentido o que sentiu, ter pensado o que pensou. Ele pode ter tido medo de Deus, e muitas vezes a gente tem medo de Deus. A gente foge de Deus. De vez de a gente ir se encontrar com Deus, a gente vira de costa para Deus e vai para dentro de uma caverna. E pensa a caverna como esse lugar escuro, de fuga, de isolamento. É para lá que Elias vai. O destino era o monte de Deus, mas Elias vai para uma caverna se esconder. Perceba, ele não está curado, gente. Ele está mal. Você consegue discernir isso no texto? Você vê que ele tem uma ação com o anjo, dá uma melhorada. Dorme. Outra ação com o anjo, melhora. Caminha, cai de novo. A vida de fé não nos propõe estabilidade. Ela nos dá norte. Você vai se encontrar com Deus. Você está indo para lá. Isso não quer dizer que você vai dar o não quer dizer.
Versículo 9 ainda, né? Que eu não terminei o 9. Então o Senhor disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui aonde? Na caverna. Ele respondeu: eu tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora estão também me procurando para me matar. Saia, ponha-me diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval, atingiu o monte. Era intenso que até as pedras se soltavam, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro suave. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com capa, saiu, ficou na entrada da caverna. E Deus perguntou de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Duas coisas para a gente pensar aqui. Se coloque diante de Deus, gente. Sabe qual é a oração difícil? Deus, eu estou para morrer, Deus. Desculpa, gente, quem não gosta, mas tem hora que eu não acho outra palavra, tá? Deus, eu estou puto. Eu estou com ódio. Por causa disso, mas o Senhor é minha fonte da vida. Então eu venho aqui diante do Senhor e vou te falar, eu estou assim. Porque o que a gente mais faz é uma oração fake. O que mais faz é uma oraçãozinha, sabe assim, aquela oração que a gente aprendeu desde criança? Repete as mesmas coisas. E você convive com gente, a gente vê gente que a oração é igualzinha. Cara, interessante, inclusive até o chavão, ele começa lá no Deus de Abraão e vem descendo, a mesma frase, começa agradecendo, faz petição em nome de Jesus, amém. Mesmo esquema. Elias não. Elias foge em primeiro lugar, mas depois ele vem e mete o dedo na cara de Deus e fala: o seguinte, eu fiz tudo que o Senhor pediu, eu fui zeloso, eu matei um monte de gente, eu derrubei altar, eu sou o único que restou, e estão tentando me matar, Deus. É por isso que eu estou aqui fugindo, porque eu estou com medo. Parece, Deus, que o Senhor me deixou, eu estou esquecido do Senhor. E aí Deus vem para Elias e chega a segunda coisa que eu queria te chamar a atenção. A gente precisa parar de procurar Deus fora. Elias estava procurando Deus no terremoto, gente. Procurando Deus no vento, no fogo. Quando Deus está dentro, falando baixinho, com um sussurro. E que enquanto você não parar para ouvir, não dá para ouvir. Nas quartas, o que a gente mais faz aqui é falar, orar, é descer com Deus ao nosso coração, ficar quietinho, para ver se a gente consegue discernir o sussurrar de Deus ao nosso coração. Eu sei que a gente gosta de um negócio, a gente gosta, eu sei disso. Mas muito do que é tratado na nossa particularidade, é eu e você com Deus, ou você com Deus, Ele falando baixinho, de um jeito que só você entende, sussurrando. E a gente está desesperado, botando música no talo, tentando ouvir profeta, ligando no fulano de tal, e Deus está quieto, te esperando. Quando Ele parar, eu falo com Ele. Deus está olhando e fala, então, quando você parar aí um pouquinho, eu vou conseguir falar com você, mas você não para, velho. Tentando falar com você, você não para. Para. Desliga isso, fica quieto, cala a boca. Deixa eu falar. Tem uma música do Palavra Antiga que eu gosto, até ia trazer para vocês ouvirem, na semana eu mando para vocês, ela diz assim, quando eu espero que o mar se abra, tu vens com o vento. Quando eu estou esperando que o fogo vai pegar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti.
embora sem saber como é que tu vens, mas eu espero em ti. Uma vida de fé é uma vida que sabe que Deus vem. Mas como que vem? Não sei, gente. Eu não sei. Por isso que a nossa parte é o quê? Buscar e estar acessível diante de Deus. Perceba, Elias foi no terremoto, não, aqui Deus não está. Elias foi no fogo, não, aqui Deus não está. Elias foi no vento, não, daqui Deus não está. De repente, quando Elias parou, Deus apareceu. Então eu te incentivo a buscar. Qual é o teu jeito de buscar? Ah, pastor, eu adoro orar lavando louça. Rapaz, junta uma semana de louça e rebenta de buscar Deus lavando louça. Quiser começar em casa, tem um pouquinho, inclusive, que faltou, começa lá. Mas e se não vir? Não para. Que eu cansei de experiência de falar, Deus, é o seguinte, ó, chega, estou tentando ali não deu. Quando eu paro, Deus pega assim e vem. Então, gente, é isso. O que é uma vida de fé com quem está cansado? É alguém que lembra das experiências de Deus na vida dele. O que é uma vida de fé quem está em burnout? É alguém que tenta se alimentar, mesmo quebrado, esgotado, ruim, não fica sozinho e tenta se alimentar. Por que estou se alimentando? Porque eu acredito que se eu me alimentar, Deus vai me manter, Deus vai me sustentar e Deus vai me guiar. Por que você está fazendo isso? Porque eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, então eu vou me alimentar de coisas boas, vou caminhar com gente que me ajuda e eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque Deus virá. E aí, caminhando para o fim, aqui eu acho que o negócio dá uma apertada assim, forte. 14. Eu tenho sido zeloso com o Senhor, Elias fala de novo. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora estão vindo me procurar para me matar. Então o Senhor disse, volte pelo caminho que você veio e vá ao deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja Jagel, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meloá, para substituir você como profeta. Cadê a cura de Deus? Elias reclamou com Deus um monte de coisa. Gente, desculpa, eu acho engraçado, porque Elias fala, e Deus fala, tá bom, volta para lá, faz isso, aquilo, outro. Se fosse eu falo, mas Deus, não é isso que eu estou falando, eu estou reclamando que eu estou mal, que eu quero me matar, eu estou assim. Deus fala, eu já te ouvi, vai, faz aquilo, vai ali, unja fulano de tal. Queria te chamar a atenção a um detalhe do texto bíblico. Volte pelo caminho por onde você veio. Você está esgotado? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fez para você chegar até esse lugar de esgotamento? Você se frustrou? O que você fez? Qual foi o caminho que trouxe você essa frustração? Por que Deus faz isso com Elias? Porque ao retornar por onde veio, Elias vai percebendo os lugares que ele passou, escolhas erradas, alimentando alguma coisa errada, percebendo situações que ele não devia ter feito. É esse tratar de Deus que acaba nos fazendo ser curados. A maioria esmagadora de nossos problemas emocionais, por exemplo, são interpretações equivocadas de um fato. Quando Deus fala, volta, interpreta de novo, quando eu vou interpretar, eu falei, eu interpretei errado, né, Deus? É, filho. Elias, volta pelo caminho que você veio, vai repensando tudo que te trouxe até aqui, e nesse repensar você vai ver que não é bem assim do jeito que você está pensando. Reveja os caminhos, as escolhas que te trouxeram até aqui. E nesse rever, você vai me ver aí, você vai se encontrar com você mesmo, você vai ver que talvez tem isso, tem aquilo. Estou me fazendo entender, gente? Estão entendendo? Se não tiver, dá um sinalzinho que eu tento explicar de outro jeito. Mas essa volta de Elias é porque quando eu retorno, quando eu revejo, eu percebo.
Alguém chegou para você, fulano me tratou mal, não sei o quê, aí você pergunta para ela, mas me conta o que aconteceu. Aí a pessoa vai contar como é que foi. Aí você fala, mas foi isso mesmo? Aí ela, né? Eu acho que eu posso ter, Só de você repassar a situação, você vai ver que talvez não foi assim. Fulano me recebeu muito mal, falou grosso comigo, falou boa noite só. Aí você pergunta a pessoa, mas foi só com você que ele fez isso? Não, eu vi que ele chegou falando mal com todo mundo. Mas se foi com todo mundo, por que então que é só você? Né? Volta pelo caminho que você veio. E aí, aonde está a cura? Deus nos trata enquanto a gente faz o que tem que ser feito. Sabe o que ele ia fazer? O que ele tinha que fazer. Ele foi ungir quem tinha que ungir, ele foi tratar quem tinha que tratar, e depois ele falou, olha, unge lá Eliseu, e aí você está liberado. Fechou, acabou. Está aposentado. A partir de hoje está aposentado. Normalmente Deus não faz a gente fugir de nossos problemas. Ele nos dá condições para a gente passar por eles e ir fazendo o que a gente chama de ressignificação em cada dor que a gente passa. 2013, 12 para 13, eu tive a pior frustração no meu ministério até hoje. Cheguei para a Tayana, nós chegamos juntos a esse lugar e falamos, parou, a partir de hoje eu não vou ser mais pastor. Vou dar aula, vou fazer outra coisa. Não, igreja não é para mim, gente não é para mim. Eu já falei que gente não é para mim, tá vendo? Gente não é para mim, não dá. E nós combinamos, então fechou, então vamos fazer outra coisa. De repente Deus me levou para o que era meu antigo ministério, Igreja Batista Nova Esperança. Cheguei lá, igreja quebrada, tinha um senhor tocando violão, brincadeira, já contei isso. Tinha um senhor tocando violão lá, igreja quebrada. Falaram para mim, pastor, a gente não tem salário para te dar não, e a situação é essa, e eu aqui, Eu falei para você, Deus, que eu não quero mais. Não vou mais, eu estou quebrado. Eu fazer de novo, vou nada. Cheguei em casa, falei com a dona mulher, ela falou, pois é, né, de novo. O que você acha? Ela falou, amor, eu acho que é pra gente, né? Eu falei, não. Aí eu fui orar, aí foi minha vez de ter essa oração com Deus aqui. Deus, é o seguinte, eu fiz isso, minhas intenções eram as melhores, aconteceu isso, eu fiz e aqui onde eu estou rebentado, fala de Deus para mim. Quem caminha comigo há mais tempo, meu cunhado vai lembrar que eu já falei isso mais de uma vez, fala de Deus para mim. Ame e cuide da Nova Esperança. Enquanto você amar e cuidar daquelas pessoas, eu vou cuidar de você. A sua dor, quem cura sou eu, e a dor do outro você vai curar. Aí não tem jeito, né? Cala a boca, põe o rabinho entre as pernas, e eu fiquei 7 anos cuidando e curando as pessoas da Nova Esperança. E nesse processo, eu fui curado por Deus. Eu não consigo nem lembrar o que eu sentia, do tanto que eu fui curado. Mas eu fui curado enquanto eu ia fazer o que eu tinha que fazer. Pastor, é assim sempre? Não sei. Eu só estou te falando que no caso de no caso de Elias, Deus tratou ele enquanto ele obedeceu e voltou e fez tudo o que tinha que fazer. Depois que ele fez o que tinha que fazer, Deus tratou ele, ele foi aposentado, vida que segue, e aí segue a vida. É sempre assim? Não sei, gente. Tem hora que quem está com burnout tem que parar tudo. Sim. Mas eu estou falando de coisas internas aqui. Às vezes você vai ter que sair do seu trabalho mesmo. Às vezes tem que pedir demissão e sair. Mas o problema é que a gente sai do trabalho, mas nem sempre o trabalho saiu da gente. E aí você trocou de trabalho, vai ter o mesmo problema. Por quê? O problema é você. São questões internas que vão ser resolvidas. E não foram. O que é uma vida de fé, então, com essas experiências? O que a gente aprende? Palavra de Deus, alimento, referência,
procuro pessoas perto de mim para me ajudar, para me alimentar, eu mantenho uma estrutura saudável, que mesmo que quando eu caia, eu mantenho essa estrutura perto de mim, e eu vou caminhando, estou esgotado, reconheço meu esgotamento, vou para perto de Deus, peço esse alimento, me recupero, faço o que eu tenho que fazer, entendendo que Deus vai me tratar. Perceba, Deus nem falou para Elias, fica tranquilo que eu vou te curar. Deus não falou isso para ele. Vocês viram no texto aí, Deus falar isso para ele? Deus não falou. Deus mandou ele, volta, faça isso, isso e aquilo. Elias foi curado por obediência. E com essa eu paro. Te chamando a atenção que Deus vai falar com você o que vai te curar. Você tem coragem de fazer? Dói, gente. Dói, porque você vai fazer coisas que você, pô Deus, não era para isso, eu estava pedindo para você me curar. E Deus vai falar, pois é, eu vou te curar, mas vai fazer aquilo lá primeiro, aquilo lá, depois você resolve aquilo ali. Elias foi curado enquanto obedecia. Irmãos, em nome de Jesus, a vida de fé não vai isentar a gente de frustrações. Mas com Deus, em obediência a Deus, você será curado, curada. As histórias serão transformadas na sua vida. E você vai falar para você, eu tenho uma vida de fé, mas isso não me isenta dos problemas. Não, a fé não é para nos isentar. A fé é condição para sobreviver a tudo que a gente passar.